Olá pessoal, aqui é o Will. Este é o terceiro e último vídeo da série da família Rothschild. Espero que goste muito. Deu trabalho andar. Para fazer, por favor peço que ajude o canal com o seu like, e se inscrevendo no canal caso seja novo por aqui. Deixe o seu comentário, a sua opinião é muito importante. E vamos com o vídeo. Em 4 de março de 1913, Woodrow Wilson é eleito o 28º presidente dos Estados Unidos. Pouco tempo depois, Samuel Untermyer, do escritório de advocacia Guggenheim Untermyer em Marshall, visita a Casa Branca. Samuel tenta chantagear o presidente com os $40 mil, devido a uma relação amorosa que Wilson tinha tido quando professor na Universidade de Princeton com a esposa de um colega. O presidente Wilson não tem esse dinheiro, então Samuel Untermyer voluntaria-se para pagar os $40 mil do seu próprio bolso à mulher do romance do presidente, na condição de este prometer nomear, a quando da primeira vaga do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, um candidato recomendado pelo escritório de advocacia de Untermyer. Wilson concorda. Jacob Schiff Rothschild cria a Liga Antidifamação nos Estados Unidos. Esta organização é formada para difamar qualquer um que questione ou desafie a conspiração global dos Rothschild como antissemita. Estranhamente, no mesmo ano também criam seu último e atual Banco Central nos Estados Unidos, a Federal Reserve ou Reserva Federal. O congressista Charles Lindbergh declarou na sequência da aprovação a 23 de dezembro. A lei estabelece a mais gigantesca confiança que existe acima da terra. Quando o presidente a assinar, o governo invisível do poder monetário irá ser legalizado. O maior crime de todos os tempos vai ser perpetuado por esta lei. Ups! Governo invisível. Cheira-me a teoria de conspiração. É importante notar que a Reserva Federal é uma empresa privada, nem é federal nem tem reservas. Estima-se que os seus lucros sejam superiores aos $150 bilhões por ano e nunca publicou a sua contabilidade. Em um outro vídeo especial vamos ver como se deu a criação da Reserva Federal. Em 1914 dá-se o início à Primeira Guerra Mundial. Nesta guerra, os Rothschilds da Alemanha emprestam dinheiro aos alemães. Os Rothschilds britânicos emprestam dinheiro aos britânicos e os Rothschilds franceses emprestam dinheiro aos franceses. Além disso, os Rothschilds têm o controle das 3 maiores agências de notícias europeias: Wolf na Alemanha, Reuters na Inglaterra e Havas na França. A agência Wolf é usada para manipular o povo alemão para o fervor da guerra. Por volta desse tempo, os Rothschilds raramente são relatados nos mídia, porque eles são os seus donos. Em 4 de junho de 1916, Louis Dembitz Brandeis é nomeado para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos pelo presidente Wilson, como pagamento acordado pela chantagem de Samuel Untermyer 3 anos atrás. Justice Brandeis é também eleito líder do Executive Committee for Zionist Affairs, Comitê Executivo para Assuntos Sionistas, cargo que deteve desde 1914. Os Rothschild financiaram a IBM, que por sua vez forneceu máquinas que produziam cartões perfurados aos nazis e que os iriam ajudar a organizar e gerir a identificação inicial e social, a quando da expulsão dos judeus, da confiscação das suas propriedades e do seu extermínio. A IG Farben, líder mundial na produção de produtos químicos e o maior produtor alemão de aço, aumenta drasticamente a sua produção. Este aumento é usado quase exclusivamente para armar a Alemanha para a Segunda Guerra Mundial. Esta companhia era controlada pelos Rothschilds e iria usar judeus e outros povos descontentes como escravos nos campos de concentração. IG Farben também criou o gás letal Zyklon B, que foi usado para exterminar os judeus.
Em 1 de setembro de 1939, começa a Segunda Guerra Mundial com a invasão da Alemanha à Polônia. A escolha da Polônia reside no fato da liderança alemã ser uma liderança cristã e que, ao entender que a Rússia soviética era liderada por comunistas financiados pelos Rothschild, temiam que à medida que a União Soviética crescesse em força, esses judeus comunistas invadissem e limpassem todos os cristãos do mapa. Em 1945 termina a Segunda Guerra Mundial. É relatado que as instalações da IG Farben não foram alvos dos bombardeamentos na Alemanha. Curiosamente, no final da guerra, elas foram encontradas apenas com 15% de danos. Os julgamentos de guerra realizados no fim da Segunda Guerra Mundial, para investigar crimes de guerra nazis, censuraram qualquer material que contivesse registros da ajuda do Ocidente a Hitler. Os Rothschilds deram mais um passo gigante para atingirem o seu objetivo de domínio do mundo, ao ser aprovada neste ano as Nações Unidas, ou o que viria a ser a ONU. No dia 4 de junho de 1963, John F. Kennedy, 35º presidente dos Estados Unidos, de 1961 a 1963, assina a Ordem Executiva 11.110 que devolveu ao governo do Zé o poder de emitir moeda. Com esta resolução, a emissão de moeda deixa de passar pela Reserva Federal, que é propriedade dos Rothschilds. A 22 de novembro do mesmo ano, o presidente Kennedy é assassinado pelos Rothschilds, pela mesma razão que assassinaram o presidente Abraham Lincoln em 1865, que também quis imprimir dinheiro americano para o povo americano, opondo-se ao benefício da guerra de moeda mercantilizada pela elite estrangeira. Esta Ordem Executiva 11.110 é rescindida pelo presidente Lyndon Baines Johnson, 36º presidente dos Estados Unidos, 1963 a 1969, na Air Force One que ia de Dallas para Washington, no mesmo dia em que o presidente Kennedy foi assassinado. Em 1973, George J. Laurer, empregado da IBM, controlada pelos Rothschilds, inventa o código de barras UPC, Código Universal de Produto, que eventualmente será colocado em cada item comercializado à escala mundial, onde ostenta números 666. Com isso, todos os objetivos satânicos dos Rothschilds estão agora em plena visão no mundo. Tudo comprado ou vendido traz a marca da besta, 666. Logo mais tarde, em 1980, começa o fenômeno global das privatizações. Os Rothschilds estão por trás dele desde o seu início, com o objetivo de assumirem o controle de todos os ativos estatais mundiais. Edmond de Rothschild criou o World Conservation Bank, destinado à transferência de dívidas de países do terceiro mundo, em troca de terras doadas pelos mesmos. Isto é assim projetado para que os Rothschilds possam também ganhar o controle do terceiro mundo, que representa 30% da superfície da Terra. Em 1988, uma das agências controladas pelos Rothschild abre um concurso nacional para estudantes de direito, para elaborarem um projeto de lei anti-ódio a grupos minoritários. A competição é ganha por Giuseppe Ribiacoff, cuja tese propõe que não só deve ser banido o ódio motivado por violência, mas também as palavras que estimulem suspeitas, atritos, ódio e possível violência devem ser criminalizadas. A agência, ao premiar Giuseppe Ribiacoff, sugere que não só as agências estatais devem monitorizar e restringir a liberdade de expressão em geral, como também devem censurar todos os filmes que critiquem grupos identificáveis. Além disso, mesmo que a pessoa que faz a declaração a possa justificar, por exemplo, a crítica dos cristãos à homossexualidade porque a Bíblia expressamente o proíbe,
Ribacoff afirma que a verdade não deve ser defendida em tribunal. A única prova que um tribunal necessitará para garantir uma condenação por discurso de ódio é basear-se em algo que tenha sido dito, e que um grupo minoritário ou membro dele tenha sofrido danos emocionais como resultado de tal crítica. Portanto, sob as propostas que a agência forçou a serem leis por todo o mundo, Jesus Cristo teria sido preso pelo crime de ódio. Esta lei destina-se também a proteger a conspiração dos Rothschild. Se esta cabala criminosa for criticada, você poderá ser avisado como antissemita e assim corre risco de prisão, nascendo aqui portanto o protótipo do que hoje conhecemos por politicamente correto. Mais uma das criações dos Rothschild. No dia 11 de setembro de 2001, foi orquestrado o ataque ao World Trade Center por Israel com a cumplicidade da Grã-Bretanha e América, sob as ordens dos Rothschilds, com o objetivo de retirar a liberdade das pessoas do mundo inteiro em troca de segurança. Da mesma forma como aconteceu com o incêndio Reichstag na Alemanha, eles também iriam usar os ataques para ganharem o controle de alguns países, os que até então não tinham autorizado a abertura de bancos centrais Rothschild. Um mês depois da queda das torres, forças americanas invadem o Afeganistão e o Iraque. Logo depois, 2 das 7 nações do mundo que não têm um banco central Rothschild. E por fim, passam agora a existir apenas 5 nações no mundo sem um banco central controlado por Rothschild: Irã, Coreia do Norte, Sudão, Cuba e Líbia, que veio a cair com o seu ditador Muammar Gaddafi em 2011. E até hoje, exemplo do Iraque que vemos a cada dia na mídia. Rothschild ainda vem mergulhada em uma longa guerra civil, restando apenas 4 para serem dominadas. As próximas que podem estar nessa rota de queda sejam Cuba ou Sudão, já que iniciar um conflito agora tanto com o Irã quanto com a Coreia do Norte pode acabar por nos levar, quem sabe, a uma nova guerra mundial. Mas como nós recordamos bem, criar guerras e se beneficiar com elas é o que os Rothschild mais sabem fazer de melhor. Olá pessoal, aqui é o Will novamente. Aqui finalizamos a série da família Rothschild. Continuaremos nos próximos vídeos a analisar a história das outras famílias ou figuras-chave que compõem o topo da pirâmide Illuminati. Nós veremos no próximo vídeo. Que o Criador cuide de todos nós. Adeus pessoal.